Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui para mais um A História da Foto. Hoje uma foto que retrata o ex-presidente da República, Jânio da Silva Quadros. Para conversar sobre essa foto, tirada em 21 de abril de 1961, nós temos o deputado federal, professor Paulo Fernando, do Distrito Federal. Deputado, professor Paulo Fernando, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma alegria poder compartilhar uma história desta foto tão conhecida do ex-presidente Jânio Quadros. Era aniversário de Brasília, 21 de abril, no primeiro ano do aniversário da cidade. Ele foi muito criticado por não participar das solenidades e ele fez essa viagem, então, à Argentina para contar com o presidente. E essa foto foi tirada exatamente na ponte que liga Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a Libres, na Argentina. Teve um tumulto que não era contra ele, era algo relacionado ao presidente da Argentina. Ele se assustou, virou para trás e o fotógrafo Erno Schneider, conhecido como alemão, tirou essa foto. Ele era fotógrafo do Jornal do Brasil. Não foi publicado naqueles dias, porque tinha a questão do negativo, estava muito longe. E foi... Diferentemente de hoje, né? Que a gente tira uma foto e ela rapidamente é publicada. Foi publicada dias depois. E no ano seguinte ele ganhou, inclusive, o Prêmio ESSO de jornalismo, em 62, em virtude desta foto, bastante curiosa. Professor, você disse bem, né? Uma foto bastante curiosa. Talvez seja a foto que mais representa o que foi o governo Jânio Quadros, né? Essa confusão. Vira o corpo para um lado, um pé tá para o outro levantado. E a gente vai falar aí em 21 de abril. Ele tomou posse em 30 de janeiro, quer dizer, 3 meses quase de governo e já era uma atribulação. Isso faz parte do currículo dele. Ele era de Campo Grande, não é? Era formado em Direito, Universidade de Direito da USP de São Paulo. Ele exerceu o magistério, era professor exímio de Geografia, Latim e Português. E o pai dele era médico. Eles se mudaram inicialmente para São Paulo, depois para o Paraná, e ele retornou a São Paulo. Ele ficou tão famoso com o curso dele preparatório para o exame de admissão no ginásio, que ele se candidatou a vereador pelo PDC, ficou na primeira suplência, teve 1.707 votos. E foi votado pelos alunos, né? Pelos pais dos alunos. Faziam. Ali na Vila Maria, que era o reduto dele, em virtude dos caçar o mandato dos vereadores comunistas, ele pôde assumir. Foi um vereador muito intrépido, muito virulento, bastante atuante, com muitos projetos, muitos discursos. Isso, quer dizer, a posse dele como vereador se dá no momento em que tornaram ilegal o Partido Comunista estamos Brasileiro. Em 1947. E aí, em virtude desta grande atuação, ele, na eleição seguinte, se candidatou a deputado estadual, né? Teve a mesma atuação, ele tinha uma imagem assim, muito caricata, ele andava sempre muito desarrumado, com ternos mal alinhados, né? Não gostava de usar gravata, com o cabelo despenteado, tinha um jeito muito peculiar de falar, uma linguagem muito erudita, muito culta, e também foi deputado estadual de oposição. E aí, na eleição seguinte, o PDC o lança prefeito. Então ele lutou contra o poderio municipal, contra o poderio estadual e contra o presidente Getúlio Vargas. E ele ganha a eleição para prefeito. Ali ele adota uma das suas marcas, que são os famosos bilhetinhos, pequenos memorandos dando ordem. E ele fez coisas muito polêmicas, na época, já como prefeito. Ele proibiu que o jockey funcionasse todos os dias, ele achava que as pessoas iam ficar viciadas, que o jockey só deveria ser 2 vezes por semana, não é? Ele dava incerto nos hospitais. Ele gostava muito de fiscalizar a questão do trânsito, dos motoristas de táxi, o horário dos ônibus. E uma coisa muito curiosa é que ele tinha uma questão do servidor, né? Ele achava que o servidor deveria sempre trabalhar mais, ele aboliu a questão das 6 horas.
Ele achava que o servidor tinha que trabalhar 8 horas. Era contra... Isso na condição de prefeito. Já na condição de prefeito. E aí depois, né, tendo deixado a prefeitura, então havia as questões da renúncia, né, que ele renuncia ao mandato de vereador para se candidatar a deputado estadual, renuncia ao mandato de deputado estadual para ser prefeito e renuncia ao mandato de prefeito para ser candidato a governador. Ganha do seu arqui-inimigo, Adhemar de Barros, e esse foi o único mandato que ele cumpriu até o fim. O mandato de governador, né, sempre nessa mesma área de atuação. Ele era corintiano doente, não é? E frequentava o estádio, dava insetas, ele proibiu que tivesse festas no Pacaembu, né? Ele puniu o grande atleta olímpico Adhemar Ferreira da Silva porque não cumpriu o expediente, porque estava treinando. Então ele tinha essas coisas. E aí então... Idiosincrasias de Jânio Quadros. Ele então termina o mandato de governador e ele é eleito deputado federal, curiosamente, pelo Paraná. Não foi deputado por São Paulo, porque naquela época a legislação permitia. Ele e Plínio Salgado, que também era paulista, foram eleitos deputados pelo Paraná porque ele tinha uma ascendência da sua família no Paraná e ele morou no Paraná na sua juventude. E, curiosamente, a Câmara dos Deputados funcionava no Rio, ele não foi nenhuma vez, não fez nenhum discurso, não apresentou nenhum projeto. Ele pediu licença e ele ficou viajando pelo mundo já numa pré-campanha a presidente. Não é? E aí ele renuncia, aliás, ele pede licença do mandato de deputado, se candidata a presidente, e aí é muito curioso, porque o Juscelino Kubitschek, tendo construído Brasília com toda a popularidade, a questão das estradas, a questão da indústria automobilística... Integração nacional. Integração, o Brasil ganha a Copa do Mundo, né? A Miss ganha o concurso de Miss Universo, aquela coisa toda, e o presidente JK não elege o seu sucessor, o candidato da situação, o Marechal Henrique Lott. Quem ganha é o candidato da oposição, Jânio Quadros, né? Ele sai do PDC, vai para o PTB, ele teve uma passagem também no PTN, com apoio do governador da Guanabara, Carlos Lacerda, seu principal aliado. Uma curiosidade. E depois ficaram desafetos. Uma curiosidade que a eleição, a votação para presidente era separada da era votação separada, para vice-presidente. né? O candidato a vice de Henrique Dantas Teixeira Lott era João Goulart. Exatamente. E aí João Goulart é o eleito vice-presidente. É eleito vice-presidente. E aí então ele assume o mandato, né? Ele... temia-se que ele fizesse um discurso muito virulento na posse contra Juscelino, ele não fez, no dia da posse, fez depois. Né? Ele tinha uma certa aversão a Brasília, curiosamente ele só fez uma obra aqui, que está lá na Praça dos Três Poderes, que é aquele pombal em formato de pregador de roupas, né? Porque ali tinha muitos... Perto da Casa do Chá. Exatamente, a única obra dele. Ele tem uma polêmica, porque... Ele, quando era jovem, num carnaval, jogaram um lança-perfume no chão, teve um estilhaço e teria atingido o olho. Alguns biógrafos dizem que ele era apenas estrábico, alguns outros biógrafos dizem que ele era cego de um olho, mas ele nunca assumiu. Mas, curiosamente, como presidente, ele proibiu o lança-perfume e criou o Dia Nacional do Cego, que é em 13 de dezembro. Dia Nacional do Cego. Dia Nacional do Cego. Proibiu o concurso de biquíni para as misses, que ele achava que era imoral, né? Fez restrições ao carteado. Então ele tinha essas... A rinha também foi proibida por rinha ele. de galo também. A gente andou trabalhando aqui, professor, a questão das relações, do que ele pregava como relações internacionais. E aí o governo dele foi praticamente um governo em que o Brasil fazia uma política externa independente. Exatamente. Sem se atrelar ao que determinava os Estados Unidos. Vale a pena ressaltar. E também a União Soviética. O ministério dele era de alta qualidade, com grandes personalidades, de diversos partidos. Não era só da UDN, não. Ele pegou pessoas de vários partidos, né? Afonso Arinos, Clemente Mariano, né? Brígido Tinoco, ministro da Educação. E aí, então... Ele teve um fato muito inusitado quando ele condecorou Che Guevara com a Ordem do Mérito do Cruzeiro do Sul. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que foi tudo em cima da hora. Che Guevara estava de passagem não deu tempo. Então, na verdade, o Che Guevara nunca recebeu fisicamente a Ordem do Mérito do Cruzeiro do Sul. Então, eles tiraram uma foto no Palácio, que pode ser até um outro programa. Já foi, essa foto já foi, já foi objeto do programa. Né? Eu escrevi um artigo sobre isso, que Che Guevara nunca recebeu aquela comenda de maneira física, oficialmente sim. E aí, então,
o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, rompe com o Jânio Quadros, faz um programa virulento. Por conta dessa também, condecoração. Também, foi poucos dias. E aí, então, ele dá uma entrevista na televisão dizendo que o presidente Jânio Quadros quer dar um golpe. No dia seguinte, era dia do soldado, Jânio Quadros participa tranquilamente da solenidade, né? A sua esposa, Dona Laura Quadros, né? Já com a filha, ele só teve uma única filha, né? A Dirce Tutu Quadros, que também foi deputada federal. Que foi federal. deputada, eu conheci na Constituinte. Disse em homenagem à irmã dele, só teve uma irmã que morreu aos 15 anos, então ele ficou como filho único. E ele, então, com a esposa, a filha e a mãe, né? O pai dele havia morrido assassinado. O pai dele foi deputado federal e foi assassinado quando o Jânio era, inclusive, presidente. Ele era um médico, né? Gastão Quadros foi assassinado por questões, né, assim, matrimoniais, né, de infidelidade. Criou-se um grande apulpo na época. Imagina o cidadão ser presidente da República e o pai morrer assassinado por uma traição à infidelidade. E ele, então, viaja. E uma das coisas que ele sempre falava é que ele nunca disse forças ocultas. Isso aí ele disse que era invenção da imprensa. Eu queria fazer uma observação também, professor, que Carlos Lacerda, que era uma águia, não era só um corvo, ele era uma águia na questão política, ele recebe a visita de um emissário de Jânio Quadros, querendo conversar, Pedroso Horta, se não me engano. Que era ministro dele. Justo, vai conversar com Lacerda. E aí Lacerda diz que recebeu um convite para um golpe. Que aí ele cria essa resistência, vai a público dizer que teria sido um convite para o golpe. O que para Jânio Quadros não teria sido isso. Ele não mandou um mensageiro convidando para um golpe. E Carlos Lacerda se aproveitou. Tem vários discursos de deputados desmentindo, inclusive, essa versão. Era uma imagina Brasília, naquela época, em agosto, né, em plena sexta-feira, né, não tinha quase nenhum deputado aqui, quase nenhum senador, né, todo mundo foi pego de surpresa, né, imediatamente é lido o pedido de renúncia dele, o vice-presidente estava na China, e aí assume então o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Jânio viaja para a Inglaterra, né, e volta depois, em 62, se candidata a governador de São Paulo e perde para o seu desafeto Adhemar de Barros. Depois ele volta à advocacia, ele foi advogado na área penal, foi professor de Direito Processual Penal, e aí ele lança uma famosa gramática, não é? E também lança um livro, junto com Afonso Arinos, História Brasileira, né, com 6 volumes, que fez na época muito sucesso. E aí depois no governo... Afonso Arinos, que foi seu chanceler. Exatamente. E aí depois ele foi suspenso seus direitos políticos, não é? Em 64. Em 64, junto com outros candidatos. Depois ele volta, né, e junto com a Ivete Vargas, né, refunda o PTB, consegue ganhar a sigla do Leonel Brizola. Leonel de Moura Brizola, engenheiro. E aí, então, em 82, ele se candidata a governador de São Paulo pelo PTB. Novo insucesso. Perde para André Franco Montoro, né, que havia sido seu colega no antigo PDC. Curiosamente, o Lula disputa essa eleição e fica em último lugar. Geralmente, quando se faz uma pesquisa sobre o presidente Lula, geralmente se apaga isso. O Lula ficou em 5º lugar na eleição para governador de São Paulo. E aí, naquela época, o prefeito da cidade era biônico, não é? O prefeito biônico era Mário Covas, que havia sido janista na juventude, não é? E Jânio Quadros, então, disputa a eleição para prefeito com Fernando Henrique Cardoso, pelo PMDB, e Eduardo Suplicy, pelo PT. E naqueles últimos debates, Jânio Quadros, com aquela eloquência toda, disse: vote quem tem fé, vote em Jânio Quadros. Esses 2 candidatos são ateus. Inclusive, um deles, se for eleito, vai botar maconha na merenda escolar. Abertas as urnas, Jânio Quadros ganha com a diferença ínfima de 0,28. E aí tem aquele episódio que o Fernando Henrique senta-se na cadeira da prefeitura e é capa da revista Veja, o virtual prefeito. Jânio ganha. Curiosamente, Fernando Henrique, então, se candidata a senador constituinte, e graças à derrota ele foi senador, depois ministro, depois presidente. E ele, como constituinte, botou a questão dos 2 turnos para a eleição para prefeito, com mais de 200 mil, e governador, porque ele achava que alguém com a minoria não poderia ser eleito. Ele, então, o Jânio Quadros, ao tomar posse...
Qual foi o percentual do Jânio Quadros? 0,26. Não, nessa eleição de... 20 e poucos por cento dos votos para um e 20 para o outro, e o Eduardo Suplicy um pouco menos. E aí, ao assumir, ele faz um gesto muito teatral, ele desinfeta a cadeira, né? E diz, pelo uso de nádegas indevidas, de Fernando Henrique. Não é? E outra coisa muito curiosa, que é aquela famosa frase, filo porque quilo, que ele disse que nunca disse isso e estaria errada, que a frase correta seria filo porque eu quis. Ele então, como prefeito... Ensinaria Michel Temer. Exato, ele então como prefeito, né, medidas moralizadoras, e ele faz um famoso túnel, que depois, concluído por Maluf, dá, e hoje é o nome do túnel Presidente Jânio Quadros. Não é? E ao encerrar a carreira política, ele diz, olha, eu vou pendurar minhas chuteiras. Ele pendura, na porta do gabinete. As chuteiras, fez críticas muito virulentas à Assembleia Nacional Constituinte, né, que a sua filha, Tutu Quadros, foi deputada. Ele tinha uma relação de amor e ódio com a filha, tiveram muitos problemas. Não é? A filha dela casou 2 vezes, ele teve 6 filhos, não é? Teve 6 netos, um deles escreveu inclusive um livro muito interessante sobre o Jânio Quadros, que é o Jânio. E aí depois então morre a sua esposa, Dona Eloá, ele fica bastante assim, deprimido, sempre desde a juventude tinha a questão da bebida, a gente estudando a biografia dele, desde os arcos da universidade ele já gostava de bebida, não gostava de apelidos, detestava apelidos, gostava de poesia, escrevia na revista do Centro Acadêmico, da qual ele disputou inclusive a eleição. Não é? E aí então ele encerra a carreira, não é? Teve um problema de saúde, foi interditado judicialmente e teve muitas denúncias em relação a esse patrimônio que ele teria no exterior, junto com a questão da filha. Não é? E Sebastião Neri faz um livro em que um dos elementos, dos personagens da política que ele defende é Jânio Quadros. Exatamente. Na questão da honestidade. E aí morre em 92, o presidente Collor decreta luta oficial por 8 dias e ele é enterrado com honras de chefe de Estado. Professor, essa foi uma verdadeira aula sobre Jânio Quadros. E qual é o balanço, o que fica, se a gente pode falar em legado de Jânio Quadros? Eu acho que é uma figura muito esquecida na história, que merecia um olhar mais atento, né? Ou seja, ele deixa a sala de aula, em 14 anos, né, vira presidente da República. Uma carreira meteórica, uma carreira fulminante, e é uma pena que os historiadores, né, apenas observem o lado caricato dele, mas eu acho que mereceria um estudo melhor, mais aprofundado, sobre essa personalidade tão incomum dentro do cenário da política, e ele carrega um título até hoje, que proporcionalmente foi o presidente com maior votação da história do Brasil. Não numericamente, mas proporcionalmente ao número de eleitores. Nunca ninguém conseguiu ganhar disso dele. Essas foram as observações e considerações do professor Paulo Fernando, deputado federal pelo Distrito Federal e, como a gente pôde ver, um conhecedor da biografia do presidente Jânio da Silva Quadros. Professor, muito obrigado. Um abraço. E a você também o nosso agradecimento pela sua audiência. Até uma próxima vez.